nesta mesa de designer, formar, criar e empreender, levando em consideração que o design faz parte da vida de todos nós, está presente nas mais variadas formas do nosso cotidiano, desde a cadeira em que sentamos, prato que comemos, até as imagens que vemos nos cartazes e pôsteres nas ruas. Nesse nosso encontro, pretendemos responder, ou pelo menos tentar responder algumas questões como: empreender e criar novas formas de ver e fazer design na sociedade atual? Como formar novos designers que nascem em um mundo quase totalmente tecnológico, para que busque as raízes do fazer design, a criatividade necessária para ajudar a construir uma nova sociedade, tendo como base os princípios de responsabilidade social e ambiental? E como formar mais que designers, mas seres humanos capazes de aliar beleza, criatividade, funcionalidade ao bem-estar humano, ambiental e social? E como resgatar as nossas saídas culturais no ato de fazer o designer hoje? Essa e outras perguntas serão debatidas neste nosso encontro, que terá como mediadora, peço uma salva de palmas, professora Márcia Okida. Designer gráfico desde 85, trabalhando na área de criação gráfica, especializada nas áreas de produção editorial, cartazismo e cores, professora da Unisanta desde 96, coordenadora, idealizadora e professora do curso de graduação de produção multimídia da Unisanta desde 2007. Estou falando assim, vou apresentar do meu jeito. Bom, bom dia a todos, obrigado pela presença de todos que estão aqui, alunos, ex-alunos, colegas, amigos que já foram lá, inclusive, conversar com a gente na Unisanta. Betinho, obrigado pela presença, e ao Danilo, pela oportunidade de a gente ter um espaço desse, falar sobre um assunto que eu acho de extrema importância, ainda mais aqui em Santos, E muito obrigada aos três, meus queridos convidados, por terem aceitado, e já vou, conforme for chamando, já faço uma apresentação ao meu estilo, que eu gosto. Tá? Então, primeiro vou chamar a nossa convidada aqui de Santos, a Drica Lucena, que ela é artista, amiga aí de muito tempo, dá aula lá em produção multimídia junto comigo, tá? Então a gente faz vários projetos juntos aí. Foi durante quanto tempo que você foi jurada lá? 10 anos ela foi jurada das escolas de samba do Rio, na categoria Fantasias e Adereços. A gente sempre via a Drica lá julgando as escolas, então ela tem assim muita coisa para acrescentar lá no nosso curso na Unisanta. A disciplina, uma das disciplinas que ela dá é a importância da responsabilidade social e ambiental no design, na criação, na multimídia, que ela tem toda a liberdade para criar do jeito dela lá, e a outra é a direção de arte. A minha segunda convidada, vocês estão presenciando hoje aqui um encontro histórico, porque a gente se conhece há mais de 20 anos. Virtualmente, a gente se conversa, a gente fala de design. Ela faz um evento, que já não faz mais, já faz 2 anos que não existe mais, que é o Design na Brasa, em São Paulo, que foi por causa desse evento que a gente se conheceu, e também pelas minhas análises de cartazes de design. E desde então a gente se conversa muito, fala de muitas coisas, mas a gente nunca se conheceu. Hoje é a primeira vez. Patrícia Pena, muito obrigada. A Patrícia Pena é secretária de Cultura e Chanceler Ambiental pelo Instituto da Defesa da Natureza. Fez aquele evento Memorial da América Latina, Cultura na Cultura, tá? E é responsável pelo Design na Brasa, que não existe há 2 anos. Muito obrigada por estar aqui. Finalmente a gente se conheceu, isso é muito legal. E meu último convidado, também querido, só tem gente querida aqui, gente. Isso é que eu acho muito bom, Porque pra gente falar de coisas que são afins, eu acho super importante isso, O João Lopes Toledo, responsável em São Paulo. Para quem curte ir para São Paulo, pode ir para São Paulo. Ele é responsável por um lugar muito bacana lá, que é a Estação Q, um lugar que foi em 2017, que foi inaugurado, que foi criado lá, um lugar super bacana. Quem puder, quem sabe a gente faz uma excursão para ir para a Estação Q, para outros lugares, vamos lá te conhecer, Trabalha com essa área, e enfim, por que eu chamei os três, Porque a gente pensa muita coisa parecida dentro da área da formação do design, como empreender no design, o futuro do design, como é que é a nossa profissão. E aqui em Santos, até a Patrícia e o João, que não são daqui, mas o João a gente já deu aula comigo lá no Santa, a gente sempre comenta que é muito difícil, fazer essas coisas aqui em Santos. Santos não sabe o que é design, A gente fala isso desde sempre, confundem as coisas, acham que design é publicidade, e existe uma diferença gigante, imensa, de uma coisa para outra.
E eu tento sempre fazer com que as coisas aconteçam aqui na área de design, que a gente possa falar sobre como é a formação do designer, como se empreender dentro da área do design, né, como criar, né, como trabalhar com a criatividade, como se inovar de alguma maneira, né, e eu sei o pensamento aí de cada um deles, né, como é que a gente vê isso, e eu acho de extrema importância. É difícil pra caramba falando isso aqui em Santos, bem difícil, é difícil em todos os lugares, aqui eu acho que é muito difícil, justamente por não ter um histórico de eventos de design, exposição de design, coisas de design aqui, né? É sempre muito difícil. Mas eu vou tentando aos pouquinhos para que a gente fale isso, por isso que eu achei importante ter essa mesa aqui. Então, os três vão falar, cada um vai falar um pouquinho, 10 minutos, depois eu faço algumas perguntas e aí fica aberto para vocês também falar aquilo que vocês quiserem perguntar, a gente trocar uma ideia sobre esses três temas. Formar, empreender e criar na área do design, como é que a gente muda isso. E dentro disso também, que está dentro dos três temas, né, que eu peguei o finalzinho do anterior, fala da questão política, o design político. Eu vivo falando para muitos alunos meus aí, que a gente tem que ter um perfil político e social de luta, né, de falar as coisas, de também fazer as coisas acontecerem. Vamos falar um pouquinho disso, tá? A gente começa com a Drica, depois a Patrícia e depois com os meninos, o João termina. Tá bom? Obrigada novamente. Palmas para os três novamente. Agora tá. Bom dia. Muito obrigada aí pelo convite. A Márcia, eu acho que a gente conversou faz muito tempo já, né? E eu topei na hora, porque eu acho que, na verdade, não necessariamente apenas sobre design, eu acho importante a gente discutir sobre comunicação de forma geral, né? E acho que a nossa cidade ainda tem uma carência. Não só a nossa cidade, eu acho que assim, hoje em dia, principalmente o jovem, ele ainda anda dividido pela quantidade de informação que a gente anda recebendo por todos os lugares, né? E muitas vezes a gente não sabe bem onde se apegar, e eu sinto que é muito importante que a gente que tenha um pouquinho mais de experiência possa gerar essa discussão, possa mostrar para vocês que é importante vocês pensarem por vocês e formarem a sua própria opinião, né? Eu queria falar muitas coisas, mas eu fiquei pensando de que maneira que eu poderia contribuir, e eu sinto que existem algumas coisas que você precisa pensar no momento de empreender dentro dessa nossa área, e hoje eu não consigo separar o empreendedor de uma pessoa que pensa na questão da sustentabilidade, na questão ambiental, porque é fundamental. Minha voz é alta, né? Oi? É igual? Quer que eu fale sem? O nego tá gravando, aí precisa pra registro. Bem. Oi? Isso é mais legal ter um fio, né, pra dizer assim. Então, como eu estava dizendo, eu acho que a gente não tem mais como separar essa questão, porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, até 20, já se discutia muito isso. A gente teve aí um evento que chamou Agenda 21, que se discutia como que ia estar, né, como que ia ser o mundo em 2021 e no século 21. Tinha alguns prognósticos para mais ou menos 2020 e prognósticos para o século 21. O que aconteceu é que muitas coisas foram ditas e poucas coisas foram feitas. E aí a gente chega agora, em quase 2020, com vários problemas decorrentes dessa falta de planejamento em todas as áreas, incluindo a nossa. Se a gente for pensar que a necessidade que existe entre este link, né, criação, criatividade e meio ambiente, parece que as coisas ficam um pouco soltas porque as pessoas torcem muito o nariz para esse tema ainda.
Eu sinto que muitas pessoas pensam que quando eu estou falando de sustentabilidade ou quando eu estou falando de questão ambiental, eu estou falando de pegar a garrafa PET e fazer um porta-papel higiênico. E eu não estou falando disso. Não só disso. Isso aí pode até ser alguma coisa que, enfim, que tira pessoas da rua, que faz pessoas ganharem dinheiro, né? Nem menosprezando. Estou dizendo que é muito mais do que isso, né? Vai muito além do que disso. E ser criativo, tendo que pensar em muitas questões, fica muito mais complicado. Quando eu acordo e penso, eu vou pensar numa ideia muito criativa, eu tenho que vir junto com ela uma lista de coisas que eu posso e o que eu não posso fazer. E hoje em dia existe, além dessa questão ambiental que vem logo na minha cabeça como primordial, eu ainda tenho que pensar na questão social, em como que eu vou me dirigir às pessoas, de que maneira que as pessoas vão entender aquilo que eu digo, porque hoje em dia você fala uma coisa, as pessoas entendem outra. E aí a gente vive num momento que as pessoas menosprezam causas super importantes, e então eu também preciso pensar nisso, de que maneira eu conscientizo as pessoas com relação a questões sociais, de comportamento mesmo, porque eu odeio esse termo mimimi, porque eu sou muito a favor de todas as causas possíveis que vêm surgindo hoje, mas se a gente for pensar, você está um pouco mais, não é limitado, mas você precisa ser mais criativo. E aí, ser criativo perante todas essas coisas, parece que fica um pouco difícil e está cada vez mais escasso. Então, as pessoas pensam que ser criativo é você bagunçar, ou falar, ou brincar, ou tirar sarro de determinadas coisas, e não é. Hoje, a criatividade, a gente sabe que eu aprendo a ser criativo, eu posso aprender a ser criativo, mas eu preciso entender que a criatividade tem que vir junto com a eficiência e precisa vir junto com o entendimento das pessoas. Então, ser só criativo não basta mais, porque muitas pessoas podem ser criativos. Eu posso ser criativo em todas as áreas, mas se eu for pensar em comunicação, além de tudo, eu preciso ser criativo e atingir as pessoas da maneira mais positiva que eu puder. Então, quando você vai criar e se depara com todas essas realidades, né, de que eu tenho que ter eficiência, de que eu preciso pensar na questão ambiental, de que eu tenho que pensar que eu não posso ofender ninguém, de que eu tenho... Então você tem uma lista de coisas que são importantes a gente pensar, entender, para colocar isso depois para fora em forma de criatividade, em forma de criação. Hoje a gente sabe que, voltando um pouco para a questão ambiental, que a gente tem alguns profissionais que já são profissionais basicamente importantes dentro de uma empresa e que muitas delas nem deixam mais que não tenha essa pessoa. É importante demais eu pensar num cara que hoje a gente chama de eco-designer, mas é justamente alguém que desenha pensando em todo o processo de construção de um produto e do ciclo de vida desse produto até o descarte. Então, se eu não tivesse... Esse profissional hoje, ele tem formação acadêmica para isso, mas óbvio que a gente sabe que pessoas que estudam dentro da área de comunicação podem ir ramificando para determinadas áreas e de repente se especializar apenas nisso, numa pessoa que tem essa visão global e com certeza vai desenvolver coisas que vão colaborar com toda essa questão do meio ambiente. Esse cara, ele tem uma vocação natural para ser um cool hunter. Ele é atrás de tendências, de saber do que as pessoas estão precisando, o que as pessoas querem,
Aliás, esse é um outro profissional, hoje um caçador de tendências é um cara que é fundamental também dentro de uma empresa. Ele saber daqui a um ano o que as pessoas vão querer, quais são as exigências e quais são as necessidades que as pessoas têm, também é um profissional que vem sendo cada vez mais fundamental. E todos nós dessa área de comunicação temos uma mente, a gente espera que sim, temos uma mente muito boa para ser profissionais desse tipo. Então, ir atrás, conhecer aquilo que as pessoas precisam é muito fundamental. Eu, quanto publicitária, eu sou publicitária de formação, mas eu sinto, e aí na publicidade a gente tem o fator dinheiro, né? E o dinheiro é uma coisa louca, que é muito boa, mas que também te limita ou te impossibilita de muitas coisas também. A falta dele e o excesso dele também. Então, essa procura desenfreada por ter clientes, por você ter dinheiro pelo teu cliente, para o teu cliente poder ser reconhecido, a publicidade te suga neste grau, porque você está trabalhando com o dinheiro do outro, né? E aí você é cobrado de resultados o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A liberdade que a gente tem, de repente, da criatividade, ela é um pouquinho mais tolhida, vamos dizer assim. Mas eu acho que todos nós temos essa facilidade para invadirmos essas áreas aí de caçadores de tendência e de pessoas que vão pensar nesse produto que eu falei para vocês, neste produto inteligente, vamos dizer assim. Hoje a gente sabe que ainda é mais caro, a gente se depara, como eu falei, a questão do dinheiro, também se depara com o valor da criação para essas coisas. Então eu decido que eu vou desenhar, vou criar uma camiseta com fibra de PET. Essa camiseta ela não vai custar menos de R$60 para o meu público final, 80, e uma camiseta eu posso pagar R$15 se eu for comprar num atacado. Então, olha a diferença de valores, né? A diferença de valores que isso gera. Então, tudo é muito mais caro. Um carro que eu vou ligar na tomada é uma fortuna. E uma série de coisas que eu vou fazer ainda é muito caro. Ainda que eu tenha esse material à mão. Então, assim, eu tenho que encerrar, porque quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, mas assim, eu não falei nem metade do que eu queria, mas enfim. Todas as minhas aulas são assim, tá? Eu venho com 50 slides e eu termino no segundo a aula. Por isso que eu já sei, é 50 pro ano inteiro, porque eu não vou usar mais do que isso. Então, se eu for pensar que eu moro num país onde eu também tenho uma matéria-prima que me favorece, nós temos coco em abundância, banana em abundância, uma série de produtos que viram coisas muito boas, que as pessoas ainda não têm nenhum hábito de separar o lixo dentro da própria casa, que dirá, né, pensar nisso de uma forma global. Então, acho que essa semente tem que ser plantada na cabeça de vocês, de que eu posso sim fazer coisas muito legais, muito criativas e bonitas demais, assim, visualmente favoráveis, né? Mas com um material alternativo que seja menos poluente e que a gente pelo menos tente trabalhar para que isso fique mais barato, para que todo mundo tenha acesso, né? Mas era mais ou menos isso, mas queria falar muito de questões culturais importantes também. Enfim, a gente vai conversando. Vamos pensando em pergunta aí. Palmas, Patrica. Agradecer as pessoas. Agora a Patrícia tem o vídeo, tá ali? Você quer começar com o vídeo? Patrícia. Põe o vídeo dela, o vídeo da Patrícia. Se você quiser começar com ele, não sei. Pode ser. Só o vídeo. Bom, deixa eu dar primeiro, né? Boa tarde, bom dia a todos e a todas. E super agradecer Márcia e Danilo por esse convite de estar aqui hoje.
sempre tem uma linha de design muito mais político, né? A minha luta sempre foi dentro das questões de políticas públicas. E esse vídeo foi um evento que a gente fez na Secretaria de Cultura do Estado, enquanto eu fui secretária adjunta ano passado. E a gente conseguiu construir o maior evento público de economia criativa do Estado de São Paulo. Marcelo Tais abriu o evento para a gente. É um prazer enorme também estar vendo a minha amiga Rose, que participou com a gente e ajudou a organizar também o Futuro na Cultura. E fico muito feliz também de ver uma conterrânea aqui do Rio de Janeiro, da Escola de Samba, porque eu me criei na Beija-Flor. Minha vida de adolescente foi fazendo enfeitezinhos para Beija-Flor para ganhar dinheiro. Comecei a empreender assim. Mas então vamos ao vídeo e depois a gente bate um papo. Obviamente, né? A gente tem dentro da economia da cultura uma cadeia produtiva que é atingida, né, por diversos atores culturais que trabalham nesse cenário e que dialogam com o mercado. Fazer uma aproximação, uma tradução para aqueles que não conhecem, não têm ideia do que é economia criativa, principalmente os convidados que foram cidades do interior. Né? Você sabe que 70% das cidades do interior de São Paulo tem de 20 a 30 mil habitantes. Então, são cidades pequenas. E essa questão da economia criativa ela não é discutida lá. Então, tentamos fazer uma tradução, uma aproximação para que eles entendessem, para que todo mundo entendesse, e também o público que se interessa pela questão da economia criativa, de inovação e cultura. Ser um polo inovador na região, ela participou do evento Futuro na Cultura porque entende a necessidade de socializar e compartilhar as experiências de sucesso na área de economia criativa. Trouxemos, entre outros, o turismo de base comunitária de Carvara, o restaurante Escola e a gastronomia caiçara, projetos que foram extremamente saudáveis e benéficos para a região. Quero até agradecer mais uma vez a Dalva, que é a diretora aqui da Unisantos e que ajudou também a construir o evento e fez esse vídeo pra gente. Bom, a minha atuação, eu sou designer gráfico também, como você, mas hoje faço joias. E a minha atuação sempre foi muito mais na área política. Fui representante da minha faculdade na época, que era a Unibero, e no Cone Design, quando a gente fazia aqueles conselhos, aquelas reuniões e todas as grandes, ainda tem, né? Os alunos ainda se reúnem para poder fazer as discussões políticas do design. Isso. Apesar que hoje ainda a gente está lutando, né? A gente tentou regulamentar a profissão de design no Brasil, a Dilma vetou e agora a gente está tentando novamente tramitar no Congresso. Bom, mas assim, para a gente poder falar um pouco até desse evento, como foi construído, eu construí ele basicamente em cima de uma tese que eu venho defendendo há 5 anos, que é de design político. Eu trouxe isso de Londres, quando eu estive lá fazendo uma pesquisa sobre a importância do design nas cidades,
E aí eu percebi que lá eles começaram a conversar um pouco sobre a última instância do design ser basicamente jogar ele dentro da política. O setor público é o que mais precisa de design, é o que mais precisa compreender, é o que menos compreende. Portanto, se a gente não tem essa compreensão por parte do governo, fica muito difícil da gente conseguir essas políticas que a gente quer. Então, e aí a gente vai compreender como sempre a arte, os movimentos artísticos, o design, sempre estiveram com essa proximidade dos movimentos que aconteciam na sociedade, né? Então, se você for pensar a história do design, quando a gente estuda, a gente vê lá o reflexo que teve o nazismo no Bauhaus, né? E por aí vai. E eu acho que vocês já devem escutar bastante quando falam assim, aquela história do Fordismo, né? Que você pode comprar o carro que você quiser, desde que seja preto. Então, nessa época, você não tinha realmente as tecnologias necessárias, as ferramentas necessárias para construir variedades. Então, qual era o foco? O foco era no produto. Só que, a partir de um detalhe que começou a se estabelecer na sociedade, a democracia participativa, é que a gente começou a perceber que o povo começou a ter muito mais atuação e começou a reivindicar mais, participar mais. E isso fez com que também tivesse reflexo no produto, nos produtos e serviços. Passando o design a não ter mais aquele foco especificamente no produto, mas sim nas pessoas. E daí vem aquela história do design humanitário. Então, de lá para cá, a coisa vai evoluindo e hoje a gente percebe o design mais como processo. Porque a gente há muito tempo falou do design como projeto. Só que hoje a gente tem muitos estudos e que a gente consegue construir as coisas a partir de incrementos. Então, quando você começa a perceber e estudar como que o usuário interage com aquilo, com aquele serviço ou com aquele produto, em que você começa a analisar como que ele sente, como é que ele vê, como é que ele fala daquilo, como que ele reage, você começa a pesquisar realmente as necessidades do usuário em cima de um determinado produto ou serviço, e você fica naquela expectativa do uau, né? Uau! Aquilo ali que encantou. E aí você quer novamente um outro uau. E nesse uau novo é mais um incremento que você dá para o teu produto ou teu serviço. E nessa constância você percebe que o design ele é um processo. Portanto, se ele é um processo, ele é sistêmico. E aí foi que eu comecei a tentar unir mais ainda a questão da política com o design, percebendo numa aula, olha como as coisas acontecem, né? Você vai fuçando aqui, fuçando ali, e quando você dá aquele insight. Eu vi uma aula do professor Clóvis, de Sociologia da USP, em que ele explicava o sistema político. E aí eu fiquei fascinada, eu falei, era isso que estava faltando para poder eu argumentar o meu design político. E ele falava assim, o sistema político funciona como qualquer sistema. 5 partes. Input, gatekeeper, caixa preta, output e feedback. Aí eu falei, bom, então o design pode ajudar muito a interagir em cada uma dessas partes. Como? Input. O que seria? São as demandas da sociedade. A gente tem inúmeras demandas. Se a gente for para uma comunidade, a gente vai entender uma série de necessidades que essa comunidade tem, e você pode, com o design, ajudar muito a criar junto com elas. Gatekeepers são os filtros. Quais são esses filtros? Igrejas, partidos políticos, instituições, ONGs em geral, grupos, coletivos, associações, são filtragens das demandas da sociedade para passar para o Estado, ou seja, para passar para a caixa preta, que seria os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ali é onde são processados todos os dados. E aí vai para o output, que seria a saída desses dados processados, que muitas vezes é um projeto de lei. Às vezes tramita e às vezes não passa, ou às vezes é uma emenda e volta para o sistema, que seria o último passo, o feedback. Portanto, ele retorna, às vezes para incrementar, às vezes para dar apenas um feedback, mas é sempre sistêmico. Então eu pensei, como que a gente pode unir o design com esse sistema político?
E foi daí que eu criei o designpolitico.com.br, que é um curso online e onde que se constroem equipes para que elas juntas, independente do estado que esteja, pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer um estado, eles conseguem se unir para poder desenvolver projetos de tecnologias sociais. Então eles fazem um trabalho de campo, cada um tem as suas tarefas, e eles conseguem fazer uma série de projetos e colocar na plataforma. Isso, quem sabe, vai virar um programa de TV reality show que a gente está tentando montar, fazer parceria com alguma TV para poder fazer esse trabalho, mas que é muito interessante porque é uma forma da gente poder falar mais do design, né? Tentar fazer com que o governo compreenda um pouco mais da necessidade que a gente tem dessa ferramenta, que inclusive é a grande ferramenta para a gente construir realmente uma economia criativa no país. Durante esse meu período na Secretaria, eu consegui conquistar uma rubrica de 10 milhões de reais para a Secretaria da Cultura para a economia criativa. Não sei se o governo atual está utilizando para a economia criativa esse recurso que nós conseguimos. Eu realmente estou fora do governo, então não sei o que está acontecendo, e a gente está sentindo uma onda de caretice enorme, né, nesse país. Então, é uma pressão em cima dos artistas, uma coisa meio horrorosa, triste. Enfim, a gente continua lutando para que a coisa não piore, porque está bem complicado. O design, a gente vê que pararam de falar do design no país, o sistema que a gente tinha, o Programa Brasileiro de Design do MD, que não existe mais. A gente vem tentando lutar. A gente tem, assim, eu considero assim, os heróis de design de sobrevivente. A gente vai ficando idosa dos designers daqui a pouco, né? Não, falta muito ainda. Vamos esconder um pouquinho a idade. Mas, enfim, vocês que estão agora estudando essa matéria, se interessar mais de buscar essas informações sobre as políticas públicas que a gente tem. Olha, no Ministério da Cultura, quando existia, a gente conseguiu colocar várias diretrizes, inclusive a questão de responsabilidade ambiental estava muito presente. Eu fui delegada na segunda Conferência Nacional de Cultura e a gente conseguiu colocar todas as nossas demandas sobre questões ambientais, inclusive para que toda a indústria passasse por critérios ambientais na produção dos seus produtos, né? Porque cada fase do ciclo de vida do produto, como você falou muito bem, é fundamental que a gente possa compreender o manejo das matérias-primas, como fazer com que seja da melhor forma possível, né? Não agredir o meio ambiente, e é fundamental. Então, é muito importante que a gente possa começar a retornar, né, esse diálogo que a gente deixou para trás, a questão ambiental, também do design, e essas questões políticas são fundamentais. Então, eu acho que, assim, fico super feliz de estar aqui podendo falar desse assunto, esse convite que a Márcia e a Danilo fizeram, porque é um tema, assim, eu acho muito importante para o país. O design agrega valor. Eu posso dizer até ousada em falar que, se você quer saber o quanto de desenvolvimento tem um país, você vai analisar o quanto se entende de design, né? Então, e tem uma frase assim, sempre parafraseio o Tim Brown, que ele diz assim: design é muito bom para ficar só na mão dos designers. Então, eu acho também que a política é muito boa para ficar só nas mãos dos políticos. A gente tem que arregaçar a manga, entender o que está acontecendo no nosso país, falar mais de design, ser mais atuante, se associar, fazer parte das discussões, estar junto. Tem uma página no Facebook que chama Regulamentem o Design Já. Então, se vocês não viram ainda, dê uma olhada. São todas as associações de design do país, ADP, ADG, todas estão juntas ali para tentar revigorar essa discussão, fazer com que a gente possa comentar mais sobre isso, criar mais fomento. Eu sei que o BNDES hoje tem linhas de crédito, né, para design, mas ainda não é uma coisa muito grande. Mas você, como pessoa física mesmo, você pode tentar o seu projeto ser aprovado pelo BNDES de design e conseguir uma verba lá para fazer. Mas assim,
Ainda são muito poucas coisas que a gente tem. A Márcia comentou aqui de Santos não ser ainda tão, né, atuante, mas olha, Márcia, o país inteiro realmente está difícil, mas eu acho que a gente pode arregaçar e construir juntos isso daí. Então, estou aqui para bater esse papo, se vocês tiverem essa dúvida do como a gente pode construir mais essa questão do design político, entender um pouco mais. Hoje é um curso online, não é caro, tá? De vez em quando eu abro algumas vagas também gratuitas, eu aviso. E, inclusive, está no Hotmart. Quem é mestre em ser afiliado no Hotmart aqui deve saber o que eu estou falando. Que depois pode revender o curso e aí já tira o investimento que fez. Mas é isso. Então, estou aqui para a gente poder bater esse papo gostoso e vamos embora. Obrigada. Bom dia. Bom, vou falar um pouquinho de formar, criar e empreender, né? Então eu vou começar pelo formar. Eu sou de uma época aí que a gente fazia a faculdade fora do computador, né? Entrei no século passado da faculdade. Conheço a Márcia, já comecei a dar aula aqui no Santos faz 10 anos já. Faz mais, né? Então. Acho que 13 12. Assim, 12 anos. E a minha formação, ela, assim, eu estou falando isso como professor, né? Eu dou aula nos cursos de jornalismo, publicidade e design, e eu acho que tudo é a mesma coisa. Sim, tudo comunicação. E a comunicação, a gente entendendo de comunicação, eu sou especializado em comunicação visual. Jornalista em textual e publicidade em vender. Né? E eu acho que não tem como de sucesso do design, porque também se você não trabalhar, não ganhar dinheiro, você não paga suas contas. Então, acho que essa coisa do empreendedorismo no design ela também é muito importante e a gente trata um pouquinho nesse sentido. Mas assim, acho que a formação ela é muito importante. Então eu sou muito old school, minha produção é muito voltada para fundamentos do design. Acho que esse negócio de design tem que ir uma baboseira, né, para falar a verdade. Assim, eu sou muito papo reto com os alunos em sala de aula, então eu falo com vocês também da mesma forma. Eu acho que criar terminologias novas para falar de coisas que a gente fala há muito tempo não é novidade nenhuma, né? É só uma roupagem nova. Então, falar de metodologia de design, falar de teorias da percepção, de cor, de tipografia, acho que o fundamento do design é muito importante para quem quiser seguir nessa área. E eu vejo o computador muito como ferramenta, né? Assim, a gente fala muito de processo de trabalho, de projeto. Então, para mim, o computador vem como uma ferramenta de trabalho e não como algo que traz a solução. Então, por isso que a gente tem que ter uma visão meio próxima de ver o design, porque a gente se pega muito a questões de conceito, né? A Márcia, quando a gente fala sempre para discutir design. E, bom, eu acho que falar de criatividade para brasileiro é chover no molhado, né? Porque o povo brasileiro ele é criativo por si só. A questão é, como é que a gente usa essa criatividade? Porque eu dou aula de ilustração, né? E toda vez que eu dou um tema, todo mundo faz trabalhos maravilhosos. E aí o meu último trabalho é assim, ilustração livre. Aí quando o cara vê a página em branco, ele trava. Então se ele tem uma orientação, se ele tem uma temática, se ele tem uma discussão, se ele tem um direcionamento, a coisa flui porque a gente trabalha com método, trabalha com processo, trabalha com fundamento, então é muito legal. Quando você tem que ter autonomia de criação, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque a gente tem, eu gosto do Paul Rand, que é o criador da marca da IBM, entre outras tantas coisas legais que ele fez, ele fala um bom design é um design simples. E para chegar na simplicidade é muito difícil. E ainda mais nos dias de hoje, porque a complexidade é muito grande. Então a gente tem áudio, a gente tem vídeo, a gente tem texto, a gente tem imagem, a gente tem aplicativo, a gente tem software, a gente tem um monte de coisa. E assim, é tanto recurso que a gente quer usar tudo. A gente quer usar todas as cores. Eu gostava antigamente assim, o cara falava assim, tem que imprimir um negócio, você tem que usar 2 cores. É uma limitação técnica de projeto. Hoje em dia as gráficas fazem em 6 cores, com verniz de reserva, com faca especial, assim, você pode inventar o que você quiser. E é possível fazer, e nem é tão caro, né? Então tem um monte de recursos. Mas acho que quando a gente se baseia na solução pela técnica, a gente perde o conceito.
Então, eu gosto muito de resgatar um processo de criação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tem muito mais orientação para você sentar no computador e começar a fazer as coisas. Então, assim, acho que o design, eu sempre gostei do R-Design, do Cone Design, do N-Design, mas eu gostava mesmo das festas. Né? Então, assim, lá é onde a gente conhecia as pessoas e... Também, gostava dos almoços, dos jantares, dos botecos. Assim, porque eu acho que é lá onde a gente, na hora de ver a palestra, está todo mundo aqui querendo um novo ponto de vista, uma perspectiva, um caminho diferente e tal. Mas quando a gente está mais tranquilo, mais à vontade, a gente troca ideia. Porque eu não estou trocando ideia com vocês, eu só estou mandando. Né? Então vocês estão recebendo, eu estou mandando. Quando a gente senta para conversar e está mais à vontade, a gente troca. E aí, onde essa troca acontece, eu acho que a gente ganha. Né? E por isso que eu acho que a sala de aula é um espaço para a gente trocar também, o tempo todo, perceber como a gente pode melhorar e como o outro melhorando, a gente também muda o nosso processo de trabalho também. Né? A gente vai fazendo isso. E empreender no Brasil é uma coisa muito louca. Assim, muito louco. Tanto que assim, a Márcia falou do estúdio, eu tenho um estúdio lá na Vila Madalena, que eu faço parte de uma linha de design que é meio independente, né? Eu não vou atrás do cliente, assim, a gente tem um espaço lá que a gente não usa, o estúdio não é a nossa fonte de renda principal para pagar as contas, né? Assim, somos 3 professores universitários que nos juntamos e criamos um espaço de criação aberto. Então, qualquer um que tiver aqui, quiser passar pela Vila Madalena e fazer uma visita, tomar um café, é aberto. Tem impressora, tem scanner, tem uma prensa de gravura, tem material de desenho, tem tinta, tem cavalete, tem tela, tem papel, tem projetor, tem computador, tem tudo. Assim, é um espaço aberto. A pessoa fala assim, é um coworking. Eu falei, não é um coworking, porque o coworking você paga para usar. Isso aqui, chegou lá, se tiver livre, você usa. Troca ideia, vamos lá, não tem que... É um espaço aberto mesmo. E aí a gente consegue escolher um pouco os nossos projetos, escolher um pouco os nossos clientes. A gente trata os clientes de uma maneira diferente, então não somos uma agência de publicidade, então nossos prazos eles são diferentes, nosso custo é muito menor. Só que a gente trabalha de uma maneira mais próxima daquilo que a gente aprendeu como fundamento do design, assim, essa coisa do design com foco no usuário, no consumidor, isso é uma coisa desde lá de trás. Assim. A Bauhaus veio exatamente para poder formatar uma maneira de trabalhar pensando em melhorar o resultado para o usuário. Né? Então, no mercado, sistema de produção até para casa. Né? Eles montaram lá uma casa que tinha um sistema de produção para baratear o custo e dar acesso à moradia para todo mundo. Então, tudo bem que não era assim, a casa dos sonhos de todo mundo, mas viabilizava todo mundo ter uma casa mais barata. Né? Então, como que você faz essa relação de mercado com a sua área de atuação? Então, esse espaço que a gente criou, que é a Estação Q, é um espaço onde a gente tem um espaço mais idealista, até pelo site. Né? Assim, o nosso site a gente que faz, assim, e tem até a Bauhaus que eu falei, tem um portfólio, depois se vocês quiserem entrar na Vila Madalena. As nossas redes sociais, a gente dá um pouco mais... o portfólio é legal, tem umas coisas interessantes. Apesar do portfólio estar totalmente desatualizado, né? Porque não dá tempo de fazer as coisas. E assim, é um lugar muito mais idealista. Assim. A gente tenta explorar a nossa forma de trabalhar. Até porque a gente chega lá meio-dia e vai embora às 6 da tarde. É uma jornada de meio período. Aí você fala assim, os caras trabalham pouco, né? Só que a gente 8 horas da manhã está na sala de aula, sai às 11h30 da manhã da sala de aula, chega ao meio-dia no escritório, sai de lá às 6 da tarde para entrar na sala de aula às 8 e para dar aula até às 10h40. Então assim, eu saio de casa às 6 da manhã e volto às 11 da noite. Né? Então esse espaço é um espaço meio que um oásis de criação para a gente. Se eu for ficar em casa, eu vou ficar vendo a Sessão da Tarde, eu vou ficar vendo a Cristina lá do Caso de Família, que eu adoro. E aí, assim, em vez de fazer isso, a gente vai para o escritório e a gente está fazendo um monte de projetos legais. Então, estamos fazendo atualmente um jogo de cartas, tipo um jogo. A gente está criando um jogo baseado em cartas, é um jogo de personagem, um jogo diferente. A gente trabalha com quadrinhos, faz identidade visual, faz evento, faz site, faz um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo a gente tem, essa semana a gente chegou lá, baixou o Aquaman e ficou assistindo Aquaman a tarde inteira, né? Então, assim, é um espaço
mais aberto, mais livre. Eu acho que empreender no Brasil é muito difícil. E trabalhar é um trampo, né? Eu não gosto de trabalhar, eu gosto de ficar com filme, criando cartas de baralho, ilustração. Se eu tivesse, né, por essas coisas todo eu faria, mas a gente tem que. Mas o design também é uma atividade voltada para o mercado. Então, se tem uma aceitação do mercado, também é um resultado legal que você está desenvolvendo, um projeto legal que está desenvolvendo, então é um resultado bacana. Isso é muito, muito gostoso para quem cria, né? Ver o pessoal discutindo, usando, reconhecendo. Então, a gente faz uma linha mais independente, mais underground, mais alternativa, só que com uma cara de mercado, né? Então, a gente tem que se adequar muito aos projetos, a gente tem muito aluno vai lá também para fazer orientação, né? Os alunos que fazem TCC, os caras não estão encontrando um caminho, vão para lá, a gente passa uma tarde lá conversando e sim, né, determinar melhor o que fazer. Então, assim, é um espaço de criação mesmo. E empreender no Brasil, eu acho que é isso, tem que mostrar as caras e não ter medo, né? Porque a gente vai encontrar perrengue, vai ter obstáculo, vai ter horas que você quer desistir. Tem vezes que a gente tem que, sabe, em dezembro e janeiro, que é um mês mais fraco de trabalho, a gente tem que dar uma grana cada um para poder pagar o aluguel, né? A gente está no porão de um prédio, então a brincadeira, a marca, né, vocês podem ver, é uma inspiração, muito inspirada no metrô de Londres, né? Porque pra gente é uma referência muito grande, então assim, a história do design é muito importante pra gente. O underground, então assim, a gente quis mesmo fazer essa relação com o metrô de Londres. Eu tenho a marca da Bauhaus tatuada no braço, então, assim, a gente vive de design mesmo. Então, eu acho que o que é legal para a gente explorar aqui é como que a gente pode fazer com que a criatividade, a nossa necessidade de profissional, e a nossa satisfação pessoal mesmo, a gente consiga lidar com tudo isso para poder ter uma produção legal. Então, eu sou muito pé no chão quando eu falo de design, eu não sou artista, né, não tenho necessidade de me expressar, mas eu gosto muito de produzir arte, de trabalhar com questões estéticas, de ter uma relação mais próxima com o processo de criação. Então, eu não sei o que vocês vão me perguntar, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Quem quiser dar um pulo lá no estúdio também, fica lá pertinho do Beco do Batman, aproveita e vai ver uns grafites ali que são muito loucos, um negócio legal. Na Rua Simpatia mesmo, assim, nas picotas com a Simpatia, é bem no comecinho dali. E, assim, é muito bacana. Passem uma tarde lá, vocês vão gostar, e aí vão visitar a gente e vai ser muito bacana. Quantas pessoas lá? Posso levar a turma toda de sábado, então, uns 30? A gente vai ter aula em São Paulo. Vai ficar na calçada na parte. Mas uns 15 caras. A gente faz o sorteio lá e vê quem quer ir. Bom, vou fazer uma pergunta geral para os três, depois fazer uma para cada um, aí abro para vocês. Tá? Vamos ver quem quer fazer uma mais relacionada com tudo que a gente falou está relacionado com o evento, mas alguma bem específica. Eu quero saber de cada um de vocês o que torna uma cidade criativa. Na opinião de cada um de vocês. Quem quer responder primeiro? Bom, segundo o Florida, ele diz que para analisar uma cidade criativa você precisa de 3 T's: talento, tecnologia e tolerância. Tanto que algumas cidades dos Estados Unidos, San Diego, mas ele criou o índice da classe criativa. E lá nesse índice tem vários subíndices. Então, por exemplo, quando ele vai analisar a questão de talentos, ele pega subíndice e analisa quantas pessoas na cidade têm patente registrada no seu nome. E por aí vai. Então, o índice de tolerância, ele vai ver como que a minoria se coloca em situação da maioria, como se posiciona diante da maioria. Então, ele vai fazendo várias análises assim e vai detectando as cidades mais criativas do mundo. Então, a gente quando analisa assim, uma cidade criativa, você está analisando pessoas, atitude dessas pessoas, né? Então, você só consegue ter indústrias criativas se você tem a classe criativa para proporcionar
trabalhos de N variáveis, né, que são ligados à questão da criatividade. Então, você tem uma classe criativa para poder ter uma indústria criativa, então é uma consequência. Então, você conseguir fazer com que essas pessoas compreendam mais tudo que está em jogo, né, para uma cidade. Por exemplo, ela passa por várias fases, né? Então, a cidade, né, o espaço público, ele é meu, ele é de todos, ele é meu e de todos. Como que é isso? Como que as conexões são feitas? Elas são em pontas, elas são em nodos, elas são em rede. Eu falo muito que a Vila Madalena, ela é um exemplo de ilha criativa, porque São Paulo tem várias ilhas criativas, mas uma não conversa com a outra, então ainda não está realmente em rede. A cidade ela precisa estar realmente em rede, fazer com que as pessoas consigam compreender muito mais, dar valor aos talentos que tem, para muita gente conseguir reter esses talentos nas cidades, porque o que acontece hoje no Brasil, a gente tem muita criatividade, conforme você falou, mas nossos talentos vão todos para fora. Se você chegar em Seattle, por exemplo, em Vale do Silício, você vai encontrar muitas pessoas que são de fora dos Estados Unidos, porque lá tem a tecnologia, mas não tem talento. Aqui a gente tem talento, não tem tecnologia, então precisa ter a tolerância, o talento e a tecnologia. Eu, nesse ponto, com o Richard, eu estou acompanhando e acho que tem toda a razão nesses 3 T's aí. Bom, eu acho que o que faz uma cidade criativa é a necessidade. Se você tiver necessidade, você vai dar um jeito de fazer. Não importa se você tem dinheiro, se você tem tecnologia, se você tem... Você precisou... Eu fui no interior do Piauí, uma cidadezinha que não tem nem água. Então, ali os caras têm que ser criativos para viver. São Raimundo Nonato. E isso na parte mais central da cidade, tudo bem, mas para quem mora mais afastado, tipo, é um lugar no meio do nada, assim, e eles não têm nem água. Então, para viver ali, tem que ser muito criativo. Tem que aprender a fazer uma cisterna, a acumular água, a tratar água, a cuidar da água, a armazenar água. E aí, assim, todas as ferramentas que eles criaram ali de forma bem tupiniquim, artesanal mesmo, é uma aula de criatividade, não tem patente nenhuma. E assim, eles ensinam para todo mundo. Então, assim, isso eu acho que é um maior exemplo de como a criatividade pode aparecer numa cidade. A gente fala muito de cidade grande, mas o Brasil ele é enorme. Então, e eu entendo assim, como uma cidade como Santos já está toda organizadinha, tem muita gente, está assim, uma cidade muito antiga, então as pessoas ficam mais numa zona de conforto, né? Então, quais necessidades vocês encontram para poder transformar esse cenário? A gente tem que ter uma necessidade, a gente tem que ter uma motivação para poder fazer com que essa criatividade ela apareça. Então, eu acho que o principal combustível aí da criatividade é a necessidade. Então, eu acho que uma cidade criativa passa pela questão do investimento nisso, né? Então, você investir em cultura, porque aí a pessoa, que é o morador daquela cidade, tendo acesso, né, à informação, porque assim, as pessoas são criativas por natureza, mas essa criatividade precisa, no nosso caso, de ser focada, né? De que maneira que eu vou usar essa criatividade para me comunicar. Então eu sinto que, apesar das pessoas serem criativas, elas têm pouco repertório. E aí, esse repertório é que eu acho que faz falta. Então, quando uma cidade investe neste repertório, quer seja com cursos, enfim, eventos culturais, eventos como esse, eventos de teatro, de música, literatura, arte de forma geral, fotografia, enfim, vamos pôr comida para dentro da boca dessas pessoas, e comida em forma de cultura, né, de informação. Então, eu não tenho como devolver para o mundo criatividade se eu não tiver dentro de mim. Então, eu não tenho, em nenhum momento, assim, eu sinto que uma cidade ela só vai colocar para fora criatividade se ela tiver um jeito de beber nessa fonte. E como a gente está falando de comunicação, né, a gente precisa que isso seja bem mais amplo.
E eu digo para você, não é só a cidade ou a política pública da cidade favorecer isso. É a pessoa também querer pegar essa informação. Porque eu sinto muito que você está numa sala de aula, 10 estão dormindo. E aí, esses 10 que estão dormindo, graças a Deus tem 2 acordados, né? E você sabe que esses 2 é que vão absorver aquilo. Então, eu tenho que absorver tudo que, de repente, eu sou o meu... sei lá que a palavra me fugiu, mas eu acho que eu sou a minha esponja, né? Eu vou e eu sei das coisas que tudo que eu puder ir, tudo que eu puder estar, eu preciso absorver para depois colocar isso de forma criativa para fora. Então, se a minha cidade me favorece isso, então se eu estou numa cidade igual a nossa, que tem uma história gigantesca, mas o próprio morador nunca nem soube da própria história da cidade, como é que eu posso entender essa cidade como uma cidade criativa? As pessoas não têm curiosidade de saber quem deu o nome à sua rua. Então, eu moro lá na Bernardino de Campos. Quem foi o Bernardino de Campos? Não, as pessoas não têm essa curiosidade. Então, curiosidade por parte do morador, mas também informação por parte da questão pública, eu acho que é fundamental. Porque aí, eu vou chegar numa sociedade mais criativa mesmo e vou conseguir produzir coisas muito melhores, né? Deixa eu dar também um pitaco, porque eu não consigo também ficar sem nada. Que eu me importo que os 3 falaram aqui, os meus alunos que estão aqui, que me conhecem, sabem que eu também sou muito ligada nessas questões da... Você entrou no mais ou menos o que eu queria comentar. O quanto eu digo que nós somos obrigados a conhecer a nossa história, né? A história da nossa cidade, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Eu costumo falar para os alunos, vocês têm que descobrir, para você saber como é que você é, o teu estilo de design autoral, você tem que descobrir quem você é. Foi lá nos teus ancestrais, que você nem teus bisavós conheceram, vai lá buscar, vai saber a sua história, traz essa história para cá, né? Traz o que existe em você hoje do que você foi, para isso te ajudar a você ser criativo. E a mesma coisa na cidade, né? Tem uma pessoa aqui do setor político, público, né, que tem um cargo aqui na cidade, que deu uma seguinte declaração há uns 2 meses atrás. Santos recebeu o selo de cidade criativa pela Unesco, né? E essa pessoa, para mim, teve a infeliz ideia de fazer uma declaração infeliz, que uma pessoa desse cargo público que essa pessoa tem, jamais deveria dizer, que ele falou, o selo foi em 2015, não foi? 2015 que Santos ganhou o selo Cidade Criativa pela Unesco. E no ano que vem vai ter um evento grande aqui em Santos, pela Unesco, sobre isso. E essa pessoa deu a seguinte declaração, que está entalada aqui, desde que eu soube que essa pessoa falou isso, esperando um momento para fazer algum artigo sobre isso. Que Santos só se conheceu criativa depois que recebeu o selo de cidade criativa. Então, na cabeça dessa pessoa, que tem um cargo público, eu começo a ficar nervosa, que tem um cargo público, Santos só se conheceu criativo em 2015. Aonde essa pessoa viveu desde que ele nasceu, desde que os pais deles nasceram? Ou a história cultural que... Pois é, que a história de Santos, gente. Se você parar um pouquinho para conhecer a história do teatro santista, da arte santista, das pessoas que já passaram por aqui, você jamais diria um absurdo desse, né? Então, assim, a gente tem, todo mundo tem a obrigação de conhecer isso, né? Uma coisa que, cara, você vai saber o que as pessoas já fizeram por aqui, por que a cadeia velha existe lá, por que a gente luta para a cadeia velha lá em Santos virar novamente um polo de oficinas criativas, para a gente poder usar, né? Porque aconteceu, de repente, um vácuo de alguns anos aí, que a gente não pode nem entrar para fazer nada lá, né? E teve uma época que eu entrava lá, eu ensaiava teatro, eu ensaiava música, eu fazia show lá, meu grupo de teatro ia lá, a gente fazia arte lá dentro, agora não pode mais, né? Então, para pensar, né? Então, você saber da sua história é extremamente importante, né? Então, anda pelos jardins de Santos, olha as coisas, presta atenção, tenha vontade de perguntar, né, da sua cidade, da sua história, né? Porque eu acho que a sua história faz quem você é hoje aqui. E isso tudo, juntando tudo isso que eles falaram, ajuda a gente a ser criativo, a nossa cidade ser criativa. E uma pessoa dessa, que eu não vou falar a palavra que eu pensei agora, não falar um absurdo desse, que Santos só se tornou criativa a partir de 2015, porque recebeu um selo. Eu não preciso de selo nenhum, tá? Não preciso de... Por que eu não falo palavrão? Mas eu não preciso de selo nenhum, né? Os alunos sabem que eu não preciso de selo. Para ser criatividade, é legal ter, é legal, é bacana, mostra a cidade, sim, mas
num viés que não é legal, né? Que tem os subterfúgios ali, a maneira que se colocou isso. Eu conheço tanta gente da área criativa de Santos que nem foi consultada sobre isso, né? Então, essa maneira é bem estranha, né? Então, todas as pessoas têm a obrigação de saber a sua história, desde os políticos que estão lá, alguns nem deveriam estar, até a gente que está estudando vai saber a sua história aí. Agora, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Vou começar agora com o João. A gente se conhece, né? Então tem mais até uma coisa que eu sei que a gente pensa, né, e acredita. Nesse espaço que você criou, quando você criou a Estação Q, eu lembro que eu virei para você e falei, caramba, tinha que fazer um espaço desse aqui em Santos também, né? Essa ideia de... Tem gente que não acredita que pode chegar lá e usar. Acha que é mentira. Né? Então, é verdade, gente. Pode ir lá usar o espaço dele. Né? Olha, eu moro lá. Então, aproveita. Por favor, é um espaço aberto. Né? Então, isso é muito legal, né? E eu sei o quanto, quando você dava aula no Santa, que eu quero que você volte, já sabe disso, vai pensando. A gente falava muito sobre isso, né? A questão disso que você comentou aqui, de olhar a folha em branco, a pessoa trava, né? Se não tiver um computador do lado, não consegue criar. Se não tiver tecnologia, não consegue criar. Isso, a primeira coisa que você me falou quando chegou aqui, achei mó legal, que mostrou a tua calça suja de tinta, olha só. Então, né? Isso é... no carro, né? Pra mim, ser designer, fazer design é estar sujo de tinta, é assim, melecar, é não ter mulher, não ter unha. Eu não faço unha, não existe, né? Sim. Não, eu já tive aluna que virou pra mim e falou assim, eu não consigo fazer seu trabalho porque eu vou estragar minha unha. Eu falei, então você desiste, tem zero, esquece a vida, escolhe o que você quer fazer da vida, né? Então isso é muito legal, né? A parte manual. Eu vejo hoje, e aí é a questão da minha pergunta, né? Que a tecnologia é uma coisa tão comum pra gente, né? Todo mundo tem um computador em casa, todo mundo sabe usar o software, né? Tem alguma coisa, sabe como fazer, que eu percebo hoje que quando você indica alguém, né? Que me procuram muitas pessoas, indicação, né? Indica aluno, estou precisando de aluno aqui e ali, a valorização, quero saber a tua opinião em relação a isso, né? E que é até o modo que você pensa lá na Estação Q. Tá, eles valorizam muito mais aquele aluno, aquele profissional, né, que está começando a se tornar um profissional, que tem uma preocupação mais com conhecer a sua história, com a valorização do manual, saber se virar sem o computador, saber se virar com uma folha em branco para fazer um RAF, né? Como é que você vê essa questão hoje do excesso da tecnologia e essa necessidade, que eu acho bacana, que eu sinto que a gente tem hoje em dia, de se conhecer mesmo? Tem gente que fala, você falou que tem uma prensa lá, tem gente que não está entendendo nada do que é prensa aqui. Não sabe nem o que é. A gente vai, aliás, a minha turma, semana que vem, a gente vai numa ateliê de gravura para mexer em prensa de gravura. Eu faço isso todo ano, tem gente que chega lá, olha aquilo e acha que é um bicho-papão, né? Então, sabe? E tem gente que acha que eu estou falando isso porque tem aluno que acha que é bobagem. Para que eu preciso conhecer uma prensa de gravura se eu faço a mesma coisa apertando o botãozinho do Photoshop? Não faz. Pois é, mas acham que faz, né? Bom, primeiro assim, para fazer gravura vocês não precisam de prensa, vocês precisam de uma colher de pau. Com uma colher de pau vocês fazem uma gravura, com uma prensa fica mais fácil, porque é ferramenta, né? Então, assim como a prensa deixa mais fácil a impressão de uma gravura, o Photoshop deixa mais fácil a composição de uma arte, assim, o Illustrator, o InDesign. Eu dou aula de Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, tudo isso eu nunca fiz um curso, nunca. A minha aula de Photoshop de Illustrator ela é teórica, ela começa na lousa. Se você não sabe o que é uma parábola de uma equação de segundo grau, você não vai saber o que é um vetor. Se você não sabe o que é um vetor, você não vai usar o Illustrator. É simples. Se você não sabe o que é um pixel, você não vai entender para que o Photoshop serve. Então, assim, a diferença entre CMYK e RGB é teórica. O Photoshop ele vai trabalhar com a edição do valor cromático do pixel. Quando os alunos entendem isso, eles sabem usar o Photoshop sem ter aula prática. Porque eles sabem como que o Photoshop foi pensado para trabalhar. Então, eu vejo assim, que como eu conheço uma pessoa que não gosta de cozinhar, porque ela fala que ela não sabe cozinhar, mas ela cozinha. Só que ela só segue receita. Então, para mim é mais ou menos a mesma coisa. Quando você segue uma receita, tem lá tanto de óleo, tanto de sal, tanto de açúcar, tanto de tal, 100 gramas de tal coisa, você coloca tudo na panela, mistura e vai, beleza. E quando você não tem a receita? Ela simplesmente não cozinha. Então, eu vejo muito disso, assim, o Photoshop, assim, saber apertar botão é uma coisa. Ser um bom técnico com a ferramenta é muito bom para o profissional de design. Só que, quando você tem que voltar um pouco nesse processo
eu vejo muitos alunos que vão direto para o computador demorarem muito mais tempo do que aqueles alunos que seguem a orientação de falar assim, bom, vamos para o papel, vamos pensar, vamos fazer umas etapas que estavam muito na correria. Então, eu já sei o que eu vou fazer, então não preciso fazer, porque eu já sei, eu já imagino. E aí você vai direto para a produção. Só que não é, toda vez que você se propõe a discutir aquilo, você acrescenta e aquilo cresce. Aquilo cria uma outra, um outro patamar, um outro volume de trabalho, muda completamente a ideia. Então eu acho que a parte digital é ferramenta. Se você quiser, mas também tem uma coisa no design, né? Se você não souber a ferramenta, você não faz joia. Se você não souber mexer exatamente com a ferramenta de joia, você estraga um produto, estraga uma peça. Então assim, saber a ferramenta é importante. Mas eu digo que eu sei 30% do Photoshop, mas o que eu sei do Photoshop resolve as minhas necessidades. Se eu precisar de alguém que faça pintura digital realista, eu vou ter que contratar um cara que faz pintura digital realista. Eu não sirvo para isso. Então você sabe também até o limite daquilo que você pode fazer e que tipo de profissional você precisa para complementar o seu trabalho. Isso faz com que a rede, com que o mercado, com que as pessoas se conectem. Então assim, não achem que vocês resolvam tudo sozinho, porque a gente não é Deus. A gente não vai sentar e resolver tudo sozinho. A gente precisa... Então, a gente precisa do outro para trocar tanto ideia quanto conhecimento técnico, né? Então, eu acho que delegar, abrir isso, assim, não é porque você está trazendo uma pessoa para o seu projeto para roubar a sua ideia. A gente tem muita coisa de, não, a ideia é minha, não vou falar para ninguém. Não, tem que falar, a gente tem que falar para todo mundo, tem que mostrar, tem que trazer as pessoas para trabalhar junto. E a gente vai agregando conhecimentos e agregando capacidades para melhorar a produção, né? E hoje em dia tem tanta coisa que, assim, quer aprender Photoshop, você não precisa ir para faculdade, você vai para o YouTube, né? Quer aprender Illustrator, aprender After Effects, não precisa ir fazer faculdade, você pode aprender no YouTube. A faculdade, ela vai te ensinar como usar essa ferramenta da melhor maneira. Acho que é pelo menos isso. Patrícia, você agora. A gente tem vários aqui alunos, outros devem ser alunos de outros cursos também, né, jovens aí, eu conheço alguns dos meus aí que tem esse perfil, que atuariam, por exemplo, na área de design político, social. Especificamente, assim, o que é design político e que ideia que você daria para alguém que está aqui pensando, cara, como é que eu posso fazer alguma coisa, começar alguma coisa nesse sentido? A gente usa muito a questão do design político para explicar, por exemplo, design de serviços, né? Então, daí nasceu também a história de design de serviços públicos, né? E o que é serviço? Serviço é você servir a alguém, a algum propósito, por algum motivo. Só que, na verdade, se a gente colocar o pé da letra, tudo é serviço. Até uma cadeira é um serviço. Porque ela está servindo para você sentar, ela serve para você subir, ela serve para você fazer uma série de coisas, né? Então, na verdade, o que a gente tem hoje são avatares de serviço. O produto ele virou um avatar de serviço. O iPhone, o nosso celular, a gente tem ali um aparelho físico, mas você tem um monte de serviços ali através dos aplicativos. Então, quando a gente pensa no design de serviço público, é a gente olhar essas demandas que existem na sociedade e tentar construir soluções para elas. No período que eu estava na secretaria, eu detectei uma série de problemáticas. Então, por exemplo, cidades muito pequenas não conseguem, às vezes, o recurso do PROAC e ICMS. Por quê? Porque na cidade não tem uma indústria, não consegue, eles até ganham o PROAC, mas não conseguem captar recurso. Por quê? Porque não tem na cidade uma indústria, algum empresário interessado. Aí você tem uma série de produtores culturais ou artistas, por exemplo, que não conseguem prestar contas dos seus projetos quando eles ganham esses editais. Então, o que a gente começou a discutir lá? Vamos fazer um fundo criativo, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um hackathon. A gente até fez 2 hackathons lá na secretaria para tentar criar uma ferramenta que pudesse ajudar as pessoas a se conectarem, a construir esses projetos em conjunto, da match. Eu quero fazer um CD. Eu não sei fazer um CD, a capa do CD,
nessa plataforma a gente encontraria um parceiro, fazer esse match e aí construiria o CD, eu faço, outro faz a mixagem, outro faz... E dentro da própria plataforma criar um crowdfunding cultural da própria secretaria do próprio governo em que pudesse construir esse cenário, até uma criptomoeda pública, porque às vezes não é apenas o dinheiro, às vezes é a vontade da coisa dar certo. E aí você encontra parceiros para as coisas darem certo. Então eu vejo o setor público com essa responsabilidade de fazer com que a coisa aconteça. A gente, quando fica muito preso às regras que existem dentro da lei, a gente não faz nada, porque ali é uma burocracia enorme, dá para fazer muita coisa. Só que quando a gente dribla isso, a gente é ousado e é subversivo, e eu sou desse tipo. Eu cheguei na secretaria, todo mundo falou, não, você não vai conseguir fazer isso. Eu falei, não tem problema, deixa quieto. Peguei uma lâmina, botei lá na minha sala, todo dia eu olhava para aquela lâmina. Era um ciclo que eu construía do que eu queria e eu fiz tudo aquilo dali. Então, como que eu fiz? Eu fiz um monte de coisa sem dinheiro. Não, mas não pode, porque tem que mandar o aditamento para não sei aonde, porque a APA tem que passar o recurso não sei para onde, porque tem que fazer não sei o quê. Eu falei, gente, deixa tranquilo, eu tenho um monte de amigo aí que quer fazer a coisa acontecer. E saí catando os amigos e fiz. Eu fiz o Dia da Mulher Negra Caribenha, eu fiz um monte de evento de macumba, porque também tem isso, tá, gente? Eu sou macumbeira também, então eu sou do axé, então eu fiz um monte de evento lá. Então, assim, eu fiz o dia do PRVG, do livro dos orixás, que é a Fundação PRVG, que falou, mas a Fundação PRVG não abre para ninguém. Eu falei, calma, vamos construindo. O Futuro na Cultura foram quase 5.000 pessoas no evento. Como foi isso? Em 2 meses, eu fui cidade por cidade, conversar com os produtores culturais, com os secretários de cultura, explicar o que é economia criativa. Fiz inúmeras palestras, juntei 200 cidades para poder construir junto, porque eu fiz com que cada cidade se tornasse uma peça desse evento. Então, não era eu estava fazendo o evento, não, eram todas as cidades fazendo. Eles se tornaram colaborativos. Então, todo mundo recebia o crachá de co-criador. Ninguém era visitante, era co-criador do evento. Então, assim, mas é aquela coisa, a gente tem que encontrar as pessoas que estão realmente naquela mesma vibe que a gente, né? Que é possível fazer. Você falou muito de necessidade. Eu lembro de um case que tem, acho que é na África, eu não lembro exatamente a cidade, que eles resolveram que figurinha carimbada, todos os eventos eles mostram esse case, que é uma coisa de colocar o bebê, que os bebês não conseguiam chegar até a maternidade, morriam. E eles foram construindo. Às vezes, quando a gente fala de tecnologia, dá a impressão que é uma coisa só digital, mas não, tecnologia são as ferramentas, as formas que a gente encontra de resolver esse problema. E o design político é justamente a gente pegar essas pessoas, transformar em observadores sociais, compreender o que está no seu entorno. O que você fez hoje para mudar o mundo? Já parou para pensar? Você abriu a porta do elevador para uma senhorinha que estava precisando com as compras? Você falou com o seu vizinho? As pessoas querem mudar o mundo e não falam com o vizinho, não dá oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, até o slogan do nosso site é: mude o seu jeito de mudar o mundo. Você quer mudar o mundo? Muda você primeiro. Então, vamos construir junto. Às vezes não é o dinheiro, às vezes é a vontade de fazer. Design político é isso, é você olhar e pensar junto e vamos embora. Então, na mesma vibe, quero mudar essa história aí. Não estou mais gostando desse jeito que tá, não. Vou mudar isso aí. É isso. Bacana, vou comentar uma história que você não conhece, o João já deve ter escutado, a Drica já, acho, os alunos também. Eu penso exatamente assim, né? A gente tem que nem que a gente faça uma coisinha por dia, uma pessoinha por dia. Uma vez um aluno, uma campanha, já cansaram de ouvir isso, muitos aqui. Eu fiz tem uma campanha que eu faço de doação de órgãos, né? Aquela campanha dos stickers para doação de órgãos. E eu estava comentando na aula, né? Que eu dou como trabalho. Mas vamos fazer, vamos pensar. Dou sempre causa para você pensar em alguma coisa socialmente, ajudar os outros, né? Faça, vamos pensar, vamos fazer cartaz, vamos fazer arte, vamos divulgar. Aí um aluno lá do fundo virou para mim e falou assim: posso fazer uma pergunta? Eu falei, lógico, né? Não precisava nem levantar a mão, né? Por que você faz isso daí se você não vai mudar o mundo?
Aí eu olhei, achei que eu sou uma pessoa que eu sou meio assim de não acreditar nas coisas, sabe? Eu acho que tá achando onda de mim, mas não, ele tava sério. Porque eu não sei por que você faz isso, você não vai mudar o mundo. Eu fiquei indignada, né? Uma pessoa que tá livre, estudando design, arte, como é que pensa assim? Eu nunca me esqueço dessa história, eu sempre repito isso. Aí eu virei para ele e falei assim, seguinte, eu posso não mudar o mundo, mas se eu mudar uma pessoa por ano entre esses alunos que passam aqui, eu já estou feliz, eu fiz a minha parte, né? Então é isso mesmo, né? Transforma. Minha trinca eu sei que é bem assim. Vamos encerrar as perguntas com ela e depois a gente abre para vocês, já pensem aí o que vocês querem perguntar para os três aqui. Também, né, a gente tem muita coisa parecida aí. Queria saber de você, eu sei que você é uma apaixonada pela arte, pela cultura do nosso mundo, da nossa vida, da nossa história, né, de tudo. Como é que você vê a importância, porque logicamente eu sei a resposta, né, mas fala mais para isso sobre eles, que eu sei que é uma coisa que você queria falar mais, e aí te abre esse espaço aí. A importância de você entender a sua cultura local, as suas origens, né, da onde, né, a arte, todas as raízes, usa isso, né, tem tanta coisa hoje que fala assim, a questão de apropriação cultural, né, você entenda a sua cultura antes de se apropriar dela, né, como é que você vê isso, a arte e a cultura trabalhando junto com a criação, com o design, e você entender isso profundamente. Eu acho que nem tem, não dá nem para dividir, nada, eu não tenho condição de criar sem tudo isso. Não consigo ver um ser humano criativo se ele não tem essas informações. Estou falando criativo para a nossa área, né, da comunicação. Uma pessoa... Primeiro, deixa a gente fazer as unhas, mas... Pode fazer. Então tá bom. Obrigada. Eu não faço nunca, Deixa a gente fazer. Não precisa ficar com aquelas... Tem umas compridas agora, né? Tipo... Mas tudo bem. Então eu acho que a gente precisa... primeiro, porque eu sinto que quando você vai para a faculdade, você tem milhões de coisas na cabeça. Milhões. No primeiro ano, então, milhões. No segundo, 500 mil. No terceiro, tipo, 200. Né? E vai diminuindo porque no final você quer terminar essa desgraça, né? Então eu percebo isso. Aí quando você quer terminar, e aí você termina e fica... né? E agora, o que eu farei de toda a minha vida? Porque parece que se resumiu nisso. E agora que a coisa está começando, então as pessoas ainda têm uma ideia de que você tem que resolver tudo rápido, de que vai acontecer tudo muito rápido, e as coisas elas vão acontecendo na hora que elas... na hora certa para elas acontecerem. Só que aí eu dou um empurrãozinho, né? Meu empurrãozinho primeiro eu preciso pensar o que eu quero de fato, e o que eu quero de fato passa por todo esse conhecimento que eu preciso ter para chegar em qualquer coisa. Conhecimento é aquilo que ninguém vai tirar de você, né? Parece coisa de mãe falando. Meu tio falava isso. Conhecimento, eu gosto de dizer que a única coisa minha de verdade é o meu pensamento, que só Jesus sabe o que eu penso, né? E o meu conhecimento, aquilo que, coitado do Jesus, o meu conhecimento, coitado mesmo, o meu conhecimento, que também é um negócio que eu vou atrás. Só que para nossa área, o conhecimento de cultura e arte é de fato fundamental. Eu não consigo nem criar com personalidade se eu não tiver esse conhecimento. Eu sinto que hoje eu vejo as coisas, por exemplo, o Betinho está sentado ali e fico olhando para ele. Vejo o que ele cria, eu sei que é dele. E eu acho que o nosso sonho real de quando você vai para essa área de criativos é que as pessoas identifiquem aquilo que você cria pela tua personalidade. Então, isso eu sei que é do fulano, isso eu sei, tipo o Van Gogh, né? Que a gente sempre sabe que é. Pode até ter alguém querendo imitar, mas a gente sabe dessa personalidade que aquilo que ele cria tem. Então, para que eu tenha a minha personalidade criativa, eu preciso ir atrás dessas informações. A arte me possibilita sair de um lugar comum e pensar diferente, e olhar as coisas de forma diferente. Eu sempre falo essa frase, olhar diferente porque todo mundo vê igual. Eu não vou conseguir me destacar, ser alguém de fato que
que crie e que cause por essa criação se eu não tiver essa visão diferenciada das coisas, onde todo mundo vê do mesmo jeito. Eu não posso entender que uma cadeira é só uma cadeira. Nunca vou entender dessa maneira. Eu nunca vou entender uma pessoa somente como aquilo que ela me apresenta, porque ela é muito mais do que aquilo. E então a arte faz isso, porque a arte gera a discussão dentro de você. A arte te coloca perante aquela coisa que te faz ser cutucado, né? O cara vem e me mostra, sei lá, faz uma escultura de um velhinho deste tamanho e ele me mostra a importância que o idoso tem dentro da minha casa, por exemplo. Só porque ele diminuiu essa escala e colocou ele muito pequeno para eu pensar de que maneira que eu cuido dos idosos da minha casa. E aquilo, se você é uma pessoa que está aberto para absorver isso, aquilo te toca. Isso é só um exemplo. A arte faz isso o tempo inteiro com tudo. O tempo inteiro o artista, ele vai me mostrando caminhos para eu pensar e sair e ficar com essa mente fazendo um 360. Porque eu brinco muito quando eu dou aula do lado de uma sala da engenharia, e eu brinco e falo, aqui do lado eles estão pensando assim, aqui a gente tem que pensar assim, né, tipo 360, porque é muito exato, e a gente é o inverso disso, e a arte é o inverso disso. Então, se eu não me absorvo da arte, e de tudo que eu estou falando de arte, porque as pessoas são muito preconceituosas, e aí então, não é porque tem uma pessoa nua no chão que não é arte, Jesus, né? Precisamos entender e gostar ou não, e faz parte da arte isso também. Eu tenho opinião de que ser legal de não ser legal, mas eu preciso ter opinião com base em conhecimento. O que eu vejo muito hoje é que as pessoas têm opinião de tudo sem conhecer nada. Então, se eu tenho uma opinião e consigo dialogar, né, e ter uma discussão normal, mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, tá maravilhoso. Mas eu percebo que as pessoas não têm informação. Então vamos conhecer de arte muito, porque a arte ensina demais. Mas se você for de fato conhecer, não é ver, não é ir na exposição tipo do Homero Brito rapidamente, né? Nada contra o cara, não, real, nada contra, deixa ele. Mas assim, não é só olhar, né? Eu preciso conhecer. Quando eu vi que todo mundo ficou doido, né? Quando teve a exposição do Home Week em São Paulo, e aí você ia lá e ficava todo mundo tirando foto, porque o negócio agora é tirar foto. E olha que eu sou das fotos, eu adoro uma foto. Quem me conhece sabe que eu sou, tipo, exibidaça de foto. Agora, ir lá para tirar foto e não conhecer nada, e não ter uma curiosidade de nada, de saber o que foi tudo aquilo, o que ele quis dizer, o que aquele material que ele usou quer dizer. Porque quando eu crio, eu tenho um pensamento de que material vai ser, porque o meu material que eu vou usar também vai dizer coisas, também comunica. Então a letra que eu vou usar comunica muito, a cor que eu vou usar comunica mais ainda, e isso tudo é onde que eu aprendo. Então eu não preciso pegar uma Bíblia, eu não preciso pegar um Gombrich que todo mundo fala, a Bíblia da história da arte. Eu não preciso só pegar isso, mas eu preciso, de fato, querer conhecer. E às vezes eu falo, olha, gente, vamos fazer um negócio, pode pegar uma obra de arte, e as pessoas vêm com a Mona Lisa. Nada contra a Mona Lisa, muito pelo contrário, né? Só que não existe só a Mona Lisa. Pelo amor do Senhor, né? A Mona Lisa já conhece, o grito, é só vir aí, Mona Lisa e grito, é só vir, né? É só isso. Andy Warhol, tipo aqueles quadros coloridinhos, sempre as mesmas coisas. Falam, caraca, a história da arte é gigantesca. O cara não ficou lá à toa, rabiscando parede lá quando era primata. Vamos lá, né? Vamos atrás e entender tudo isso. E aí, óbvio que junto a isso, vem toda a questão cultural também, porque a arte é cultura sim, porque conta a vida das pessoas,
Mas eu também preciso saber que cultura, eu acordo de manhã e o meu jeito de acordar já faz parte da minha cultura particular. Então, se eu acho que o mundo começou o dia que eu nasci, desculpa, eu só sou um idiota, né? Então, de fato, o mundo começou pra você abriu o olho. Mas assim, caraca, minha gente, o povo tá aí fazendo coisas, ó, há muitos e muitos anos. E tem muita coisa boa pra ser vista. Então, se eu não tenho essa curiosidade de ir atrás, né? O mundo não começou. Você nasceu, já tinha celular. E a gente fazia arte na faculdade como? À mão. Né? Então, quando na faculdade, eu fiz faculdade de artes plásticas, mas depois eu fiz publicidade. Aí na publicidade já tinha computador. Mas assim, disco de boot, será que eles sabem o que é isso? Então, no meu TCC eu levei 12 disquetes, porque, né, vai que acontecesse alguma coisa. E o negócio, nossa, era um negócio tão precário. Eu vejo meu TCC hoje e falo, nossa, que nojo. Mas assim, a evolução é uma história, é a minha história. Pô, e a minha não é uma história importante, agora é de tudo que vem. E essa história toda que conta quem você é hoje. Você acha que vocês vestem o que vocês estão vestindo hoje e não tem uma história, é isso? Essa camiseta que você tá hoje não tem uma história? Né? A tua tem, uma história gigante. Não tem uma história? Essa tua calça jeans aí não tem uma história? Caraca, tem uma história incrível a calça jeans. Tem uma história, tudo tem uma história. E aí você não quer saber disso? Você quer ficar nesse teu mundo preso aí, nesse mundinho minúsculo? O mundo é mó gigante, né? E a arte é muito maior do que isso. A arte mostra esse gigantismo que o mundo é. E se você não for absorver isso pra você, você vai ficar, como eu tô falando, achando que essa cadeira é uma cadeira só pro resto da tua vida. Tá bem, tem gente que gosta de viver assim. Agora, quem de fato quer trabalhar com criatividade e quer empreender dentro dessa área, não pode ficar fechadinho nesse mundinho minúsculo aí. Só conheço essa gente, só sou amiguinha de quem gosta de rosa. Não dá, né? Por isso que a Márcia é a minha amiga, porque, tipo, eu faço as unhas. Vai pegar meu pé que essa história tá horrível, eu não quero ferrar. E isso daí, né? Só para concluir, já quem quiser fazer perguntas, alguém leva o microfone para as pessoas, para quem quiser. Isso daí, né? Tem um olhar tão preconceituoso para tudo, né? E aí, dando mais um exemplo de sala de aula, a gente teve, a Drica conhece, porque ela deu aula também para a pessoa, uma pessoa que veio do Acre para ter aula aqui com a gente. Ela veio do Acre, de uma tribo indígena do Acre. A turma dela de alunos preferiu ter preconceito com ela, não falar com ela, porque ela era do Acre, porque ela é descendente de uma tribo indígena. Em vez de, vem cá, agrega, me conta a sua história, me conta, sério mesmo, João, sério mesmo. Em vez de falar, vem aqui, me conta a sua história, vamos trocar, preferiram ter preconceito com ela. Lógico que eu peguei a turma, dei um esculacho na turma e a coisa mudou, nem que seja pela obrigação, né? Mas é um absurdo, é absurdo. Quem quer fazer pergunta, depois, passa pra lá. Oi. Antes de tudo, eu quero dizer que eu acho que a gente tem que pensar o design como um estilo de vida e como uma ferramenta que faz parte da cultura também. E parar com essa coisa de achar que design é só panfleto, A4, cartaz, Illustrator, InDesign. Ele é muito mais que isso, é um estilo de vida, é uma forma de olhar para a vida, é uma forma de vivenciar essas vidas. A mesa falou bastante sobre cultura e arte, e eu queria assim, parar para chamar para reflexão o quanto a gente não conhece a cultura e a arte local, como foi falado bastante. Nessa sala a gente tem artistas incríveis. A Silvina é uma, palmas para a Silvina, por favor. A gente tem um jornalista incrível, que é o Link Espada, palmas para o Link Espada. A gente tem Ludmila Rossi, que é artista também, designer. Temos Drica Lucero, da sala maravilhosa. Tu é tão maravilhosa, né, Drica? Pelo amor de Deus. Tem a Márcia Kida, tem a Márcia Bush, você tá indo aí, produtora. Eu não tô vendo mais ninguém.
Tinha a Mariane, que não sei se ela fugiu, né? Foi comer, né? Também tá todo mundo com fome também. E a gente não conhece essas pessoas, muitas vezes. São pessoas incríveis na nossa cidade, que merecem o protagonismo, sim. E merecem ser reverenciadas toda vez que a gente pode, sim. Porque são pessoas que fazem a cultura acontecer aqui de uma forma correta, de graça, muitas vezes, e sem nenhum incentivo, nem do governo e nem das pessoas que moram na própria cidade. Então, a gente tem que valorizar sim. Então, toda vez que eu pegar o microfone na mão e tiver essas pessoas perto de mim, eu vou falar delas sim, porque elas merecem palmas sim de novo. Mas o que vocês queriam falar, né? Ficou louca, né? E a gente precisa, através do design, eu acho, valorizar as minorias, sim, que não estão sendo valorizadas, não estão sendo enxergadas. A gente precisa enxergar o invisível das pessoas. Eu acho que as nomenclaturas novas do design são importantes, sim, porque elas são ferramentas que fazem a gente dar nome, nomear, né? E nomear é fazer existir as coisas e dar importância para tal. E a gente tem que pensar que a cultura, assim como o design, é um kit de ferramentas que a gente nasce com ele, né? A gente nasce com um kit de ferramentas pronto. A gente nasceu, recebe um kit de ferramenta cultural, que a gente vai viver com esse kit de ferramenta. A gente vai colocando mais aplicativos, louca moderna, né? Colocando mais aplicativos, colocando mais, engrossando esse caldo com mais cultura e arte que a gente vai absorvendo com o caminho. A minha pergunta é para a Drica Lucena, essa pessoa maravilhosa que está aqui entre nós. Drica, o design, você entende o design como uma ferramenta, e você como uma mulher gorda, né, e ativista, como você pode falar para a gente como o design pode ajudar essa galera que para mim a gordofobia é uma das piores fobias que existem, porque ela é extremamente velada, né? Como você acha que o design pode olhar para esse público? Deixa eu só falar uma coisinha antes. A gente vai fazer só 3 perguntas, a do Betinho mais 2, aí a gente encerra, certo? Então, já começando por essa cadeira, não, mas essa cadeira até é legal, entendeu? Eu acho que as pessoas têm uma coisa de que gordofobia é você não gostar de gordo, e não é isso não, tá? Isso aí é outro problema, cada um tem o seu, né? Você pode não gostar de várias pessoas por vários motivos. Agora, a gordofobia é você não ter acesso às coisas, né? E o gordo não tem. Então, você, sendo gordo numa sociedade igual a nossa, é um pecado, porque você é gordo porque você quer. Então as pessoas acham que todo mundo é gordo porque quer, e não só, ou porque é sem vergonha, ou porque não levanta do sofá, né? Foco, força e fé, não é isso? Foda-se é uma palavra dessa. Mas é foco, força e fé tapado no espelho, e assim, levanta do sofá, né? E o negócio é muito, muito, muito mais embaixo. Então você não pode ir no hospital porque a maca não vai aguentar o seu peso. Então se você, segundo as pessoas, né, nós temos 4 pessoas aqui, a doente sou eu, com toda certeza. No entanto, não sei, enfim, de cada doença de cada um, mas a Márcia, por exemplo, é ferrada, né? Então as pessoas, é uma coisa que você é doente apenas pela sua imagem. Então assim, olhou, entrou o médico aqui, quem é doente? A gorda, sempre. Então as pessoas já te olham de outra maneira. E aí você ainda tem que se colocar. Primeiro as pessoas precisam gostar de você, porque quando vão te olhar primeiro elas te odeiam, porque você é gordo. Aí depois você precisa, sei lá, fazer o quê para as pessoas começarem a entender? Não, ela é legal, né? Ela é gorda, mas é legal. Ela é negra, mas ela é limpinha. É a mesma coisa. Só que o cara, ele é negro, ele nasceu negro, né? Mas gordo não. Não tô nem comparando, pelo amor de Deus, que eu sou a defensora de todas as causas do mundo. Não venha dizer que eu tô falando que o meu preconceito ou racismo não é nada disso. Eu estou dizendo que
o gordo, ele é, como eu falei, é estigmatizado porque as pessoas acham que é. Porque quer, porque come. Porque você não pode ir no McDonald's, porque as cadeiras, de repente, da praça de alimentação vão brincar a sua barriga ali, ou você não pode pegar um avião, e aí você pega o avião e você atrapalha quem está do lado, e as pessoas falam também, né? A pessoa digita até, né? Manda logo uns stories, né? No celular dela e tu lê. Gente, sentei do lado de uma gorda, né? Esse é o texto. E aí, se você falar pra ela, filha, pelo amor de Deus, né? Que ridícula você. Aí ela vai falar, e a gorda ainda é sem educação, né? Então, é sempre isso. E as pessoas não entendem que o gordo, ou o anão, ou a pessoa que é cega, todo mundo, ou cadeirante, todo mundo faz parte dessa sociedade e o design tem que ver essas pessoas. E se eu só for pensar, meu trabalho de conclusão de curso, deixa eu pensar que ano foi, 98, de publicidade, era uma revista para o público gordo. E foi meio que, nossa, que loucura, nada a ver, 20 anos atrás. Nada a ver, público gordo, na minha pesquisa tinha 45% da população do Brasil está acima do peso considerado, eu também não sei muito o que é acima do peso, mas assim, considerado acima do peso. E hoje, se a gente for pensar nesse IMC, que é o que mede isso, é a medida mais ridícula que pode existir, porque um cara de 2 metros, que pesa 150 quilos ou 130 quilos, que é esportista, que isso, que aquilo, ele é considerado obeso em cima desse IMC. E um cara desse também não senta confortavelmente numa cadeira. Ele também não é atendido. Então, eu sou um pouco contra, assim, eu gosto muito dessa discussão. Eu só sou um pouco contra a pessoas que querem ir de carona nisso. Então, quando a gente pensar em empreender dentro dessas áreas, porque agora tem essa coisa de pink money, eu vou trabalhar com dinheiro dos LGBTQ+, eu vou trabalhar com o black money, que é toda essa parte de roupas afro e etc., ou o fat money, que também existe, porque a gente também tem dinheiro, né, para gastar, e a gente também quer se vestir direito, a gente quer uma roupa que não tem 3 buracos, 2 para a cabeça, 1 para... 2 para a cabeça, que louca. 1 para a cabeça e 2 para os braços. Quero roupa que tenha desenho, que tenha feitio, né? Então o cara é um designer de moda e não pensa neste corpo, nesses corpos diferenciados que existem, né? Ele é só um idiota hoje. Tudo isso, existe um mercado para tudo isso, gente, existe. E não vem com essa... tem um textinho, porque, por exemplo, eu vou vender para gay porque eles não têm filhos. Isso também já é balela, eles também têm filhos. Deixa de ser besta, que mundo é esse que tu vive? Então, eu sou ativista, às vezes você fica parecendo a chata, né? De ficar toda hora falando, mas eu acho que a gente tem que se policiar muito e isso vai muito de encontro à comunicação. Quando a pessoa chega e eu leio... fui pro... como é o nome do negócio novo? Madeiro. Dia de gordice. Eu fico puta. Porque eu não fui no Madeiro. Entendeu? Eu nem comi. Tô comendo uma bosta de uma salada lá. Porque gordo engorda, vocês sabiam, né? Só pra saberem. Então a gente vive de dieta. Não sei se vocês sabem disso. Porque senão tu engorda mais ainda. Então assim, se você for fazer gordice, então passa por negrice, né? Por gaysice. E isso tudo me irrita tanto num grau. Então, se você é guloso, o problema é teu. Agora, gulodice é uma coisa, gordice é outra completamente diferente. Por isso que eu sempre brinco, se você vai usar essa palavra gordice perto de mim, eu vou usar magrice. Magrice é sinônimo do quê? Bater carteira na praia, porque gordo não corre para roubar, né, carteira. Então, sempre é magro o batedor de carteira. Então, hoje eu vou bater uma carteira lá na praia e vou fazer uma magrice, né? Então, gente, é mudar mesmo. E dar nomes, igual o Betinho falou, é importante, mas assim, vocês podem contribuir muito. Porque, graças a Deus, as mentalidades estão mudando. Mas parece que a gente está num momento meio divisor, né? Parece que nós vamos voltar.
Mas não deixa voltar, não deixa não, porque a gente sofreu pra cacete pra estar aqui, pra chegar, pra alguém me respeitar como mulher, como pessoa, porque há anos atrás uma mulher gorda não era nem mulher. Entenderam isso? De você não ser mulher e você, além de você não ser mulher, você ser considerada pelas outras mulheres também uma pessoa inferior, que não tinha que ter autoestima, que não tinha que se valorizar, que não tinha que se achar bonita. Então, se você vai na contramão, imagina assim, é igual você tá andando no mar e o mar tá vindo e você tá indo na direção contrária dele. É uma força que tem que fazer. Aí vem alguém aqui querendo destruir tudo isso. Anos e anos que se batalha, não é na minha causa gorda, eu tô falando de tudo, né? Então, vocês não deixem isso acontecer, não. Fica com essa mentalidade boa que a gente parecia que estava começando e para que vocês ajudem a gente, para que vocês nos ajudem no nosso dia a dia, quer seja numa cadeira, quer seja numa maca, quer seja numa roupa que você vai desenhar, que vai me ajudar, ou que vai ajudar uma pessoa que é cadeirante a se vestir melhor sozinha. Pô, pensa, como é que o cara veste uma roupinha, a mulher está na cadeira de roda, como que é que ela se veste sozinha? Pô, vamos facilitar. Facilita a vida dessas pessoas. Pô, elas são pessoas iguais a você. Então, é muito, muito fundamental que vocês, que vão ser os criativos daqui para frente, que vão criar coisas daqui para frente, pensem que o mundo é plural e que o mundo é muito maior do que o umbigo da gente. Isso é fundamental, certo? Não sei se eu vou ver tudo isso, mas já melhorou muito. Mas assim, só para falar um negócio rapidamente, vocês já foram no VLT? Então vocês já viram que no VLT tem uma cadeira para gordo lá, né? Aguardar o VLT chegar. E aí todas as cadeiras são brancas, a do gordo é azul, né? Porque deve ser também com mar, baleia, talvez, não sei qual é a ideia do infeliz que pintou o bagulho de outra cor. Por quê? Porque ele quer diferenciar, né? Volta lá, essa gorda ali no azul. E óbvio, sempre tem uma mãe, um casal de namorados, alguém. Sempre tem alguém ali no lugar do gordo. É a mesma coisa do idoso, porque os alunos gostam muito de falar assim pra mim, pô, nem trabalha e ainda quer sentar. Meu coração, né, pula pela boca. Então eu sou muito assim, velhos futebol clube, negros futebol clube, gordos futebol clube, LGBTQ+, menos tudo, futebol clube, porque eu defendo mesmo, eu fico possuída. Então o cara me mete a cor lá, por que alguém fez isso? Mas foi alguém dessa área aí, né, que fez, que desenhou assim, foi, botou um bagulho azul lá, só faltou ele colocar senta gorda, né? Só faltou. E outra coisa, gorda não é uma palavra ofensiva, tá? Apenas já que eu tô com o microfone na mão, que eu fico louca quando eu começo a falar dessas coisas. Não é uma palavra ofensiva, vocês não estão ofendendo ninguém falando, nossa, você é gorda igual o Betinho, você como uma mulher gorda, porque eu não vou falar um negócio pra vocês, uma surpresa, hein? Embaixo dessa manga preta, meu braço é gordo. Então eu não sei por que eu tô com essa manga preta, porque quem me conhece sabe que eu não uso, eu ponho a manga pra fora, eu uso um ombro só, eu uso biquíni, eu quero que se dane. Agora, não há novidade, não tem uma mulher magra embaixo da minha roupa. Então eu sou uma mulher gorda, ponto. Enquanto as pessoas acham que é ofensa, também não vai mudar nunca, né? Então precisa muito desse conhecimento. Então você vai falar com um público gordo, vai conhecer, mas não vai conhecer uma gorda que se odeia. Porque aí é outro negócio, né? Então, leva ela pela mãozinha no psicólogo e vai conversar com uma gorda feliz e tranquila e que tem problemas igual todo mundo. Eu não me amo todos os dias. Mas as magras também não. Aliás, muitas magras se odeiam muito mais do que eu, a mim mesma. Então, a foto do meu celular é minha, óbvio. Eu vou pôr a foto de quem? Do mar. A minha, linda. Bebê. Às vezes eu troco por uma sépia, né? Mas boto logo uma minha. Então eu tenho que ter isso. É um pensamento... vocês, por favor, né, nos ajudem. Porque toda essa evolução passa pela nossa mão. Pela mão do design. Com toda certeza, essa evolução precisa de vocês. Para que a gente continue seguindo, evoluindo, a gente precisa de vocês. Que vocês tenham essa consciência. Entendeu?
perguntas? Uma para o João e uma para a Patrícia. Oi, boa tarde. Eu sou a Kimberly, sou estudante do primeiro ano de produção multimídia da Unisanta. E a minha pergunta para a Patrícia, eu queria saber o que muda na vida, na carreira do profissional do designer, caso seja formalizada a profissão, o que muda para a gente e o que nós, como estudantes, agora podemos fazer para contribuir que esse processo seja acelerado de alguma forma e como que a gente pode contribuir para isso? Bom, basicamente não vai mudar nada, né? Continuaremos tendo os mesmos, só vai existir oficialmente. É uma garantia que você tem até de, por exemplo, a gente tem muita gente que fala porque vai criar reserva de mercado e tal. Quem cria reserva de mercado hoje são os arquitetos, né? Vamos colocar já dessa maneira, porque se você for pensar arquitetura e engenharia no governo, são os que pegam todos os projetos públicos, né? A gente não pode ser contratado pelo setor público como design. Talvez isso é uma mudança, né? Vou colocar dessa forma, uma grande mudança, porque eu acho que colocam hoje, acho que ou é comunicador social, alguma coisa assim, quando você é contratado pelo setor público. E o setor público não pode contratar design, não pode contratar um designer e não pode comprar design, né? Então, quer dizer, você vê as escolas, tudo quanto é equipamentos públicos que são maravilhosos, né? Além da funcionalidade, tem as estéticas incríveis, né? Por quê? Porque não tem na Lei 866 como falar de design ali dentro, porque não existe a lei. Então, isso é uma coisa que pode beneficiar quem quer seguir uma carreira de design dentro do setor público, né? Ter uma empresa, uma agência, vender para o setor público peças de design ou produtos e tudo mais, comunicação visual, equipamento urbano e tudo mais, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Agora, por exemplo, tem uma discussão que porque eu não sou formado, porque isso. A lei beneficia também as pessoas que não são formadas, desde que elas possam comprovar a atuação na área de 3 anos, 5, não sei agora exatamente se 3 ou 5 anos, desde a promulgação da lei, no dia que isso acontecer. Além do que, você tem a possibilidade de montar um conselho próprio dos designers, porque isso é outra discussão, que a arquitetura quer que a gente seja o primo pobre deles, quer que a gente esteja lá na cal. E a gente criou uma briga enorme por conta disso, principalmente na resolução 51 da CAL, que, pasmem, eles colocaram que somente os arquitetos podem fazer comunicação visual. Tá lá. Então, se a gente ficar quietinho e não faz nada, a gente pode ser multado, sabia? Tem isso. Então, assim, precisar... Isso não é para publicidade, né? É mais fácil justificar. Exatamente. Os nossos projetos aqui no Brasil, ou a gente abre uma empresa e a gente vende para as agências como se fôssemos um prestador de serviço ali contratado por uma nota fiscal, ou um arquiteto assina, ou um designer de fora, de um país que tem a regulamentação, vem para cá e assina os nossos projetos. Então, são esses problemas que a gente enfrenta. É como se os designers no Brasil não tivessem rosto. Não somos ninguém. Se você projetar uma maca mal projetada, fizer um mau design, e o paciente cair no chão, quem é responsabilizado hoje? Cadê o design? Se fosse um engenheiro, seria um engenheiro, né? Mas o design não é regulamentado. Então, quando a Dilma vetou, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação deram os argumentos chulos, dizendo que só se regulamenta no Brasil profissões que façam com que os usuários possam correr risco. Eu falei, poxa vida, então, né? Aquele caso da Superbond antiga, que a pessoa não conseguiu abrir, não, e foi no olho da criança, não sei se vocês
lembra desse caso, esse case? Isso não é um risco? Se a maca cair não é um risco? Se você projetar uma coisa, comunicação visual, você leva, de repente, a pessoa para fachada. Então, a gente está brigando lá até hoje para dizer que o design causa risco, sim, ao usuário, se for mal feito. E uma coisa que eu fico muito, assim, nada contra o artesanato, inclusive eu faço um monte de artesanato. Mas logo em seguida que eles não sancionaram a nossa lei, eles regulamentaram do artesanato. Então, qual é a justificativa de que não causa risco, né? É porque a gente, além deles terem medo da gente, né, que a gente a gente é incrível, eu acho que esse lobby que tem da engenharia e da arquitetura é muito grande ainda no palácio. E se nós, designers, não nos candidatarmos, estarmos lá também, a gente não vai ter quem defenda. Médico tem um monte de médico político, arquiteto tem um monte de arquiteto político, engenheiro. Cadê os designers políticos? Por que vocês aqui não se candidatam? Vamos lá, tem campanha de vereadora ano que vem. Começa, essa aqui, ó, se quiser, já te dou até legenda do meu partido. Eu já te dou até legenda do meu partido. Mas é isso, a gente não adianta, só tem poder se tiver um voto. Tem que se candidatar, tem que disputar, tem que botar a cara para bater mesmo. É a minha briga com os ambientalistas. Por quê? Porque eles sabem o que precisa ser feito, dito, e aí não entram para a política para serem candidatos, para estarem lá disputando voto, tem que disputar. Aí o que acontece que aconteceu hoje, eu vi uma matéria do Ricardo Salles, que é o nosso ministro atual, que vai rever as unidades de conservação, cancelar um monte de unidades de conservação. Então, sabe, se a gente não tiver lá, não tiver o poder na mão, é isso que está acontecendo. A última pergunta para o João. Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário. Não sei se é uma pergunta. Eu queria falar para a Okida. Eu achei muito interessante esse espaço de criação do João Toledo. E você vê lá mais gente, né? Só isso. Bom, podem ir, não. Fiquem à vontade, a gente tem o site, estaçãoq.com.br, se quiser passar lá. A gente só não vai de manhã porque está todo mundo dando aula também, né? Então, depois do meio-dia a gente está lá. Então, se quiserem, a gente vai no programa. Tá ligado? Oi, João, tudo bem? Meu nome é Wallace, prazer. Eu não estudo aqui, tá? Sou de fora. Minha pergunta tem a ver com o seu espaço, né? E também com a questão de empreender. Eu já trabalhei aqui em Santos, na Baixada, em várias agências. E digamos que o seu espaço era o contrário do que as agências de publicidade, comunicação em geral, têm se tornado hoje em dia, né? Bem o contrário. E eu queria saber de você, o que você acha do rumo que está tomando o mercado de trabalho, o que isso pode influenciar nos empreendedores, essa questão de formar, criar, porque querendo ou não, hoje em dia as agências elas são máquinas de produção, por causa da demanda de redes sociais, da mídia digital, tudo ali, fechadinho, produzir, e ao contrário do seu espaço, né? O que você acha que esse rumo que o mercado está tomando pode influenciar essa parte do empreendedorismo? Eu acho que não dá para você controlar o mercado. Isso aí existe e é real, é um cenário que não vai mudar, porque tem as agências de publicidade, tem marketing digital, comunicação, tecnologia está muito grande. O que acontece é que nós não atendemos esses clientes, né? Então, não é que, e realmente você falou, a gente vai na contramão mesmo, é o oposto disso, só que a gente atende clientes que não podem pagar R$50 mil por uma campanha, por uma ação, não podem, tem uma equipe de produção diferente. Por exemplo, né? A gente montou um curso online para uma pessoa, a gente começou no final de dezembro. Não, eu quero lançar meu curso antes do carnaval. Eu sentei e falei assim, olha, o seu curso, para você lançar ele antes do carnaval, você vai precisar de uma outra estrutura, você vai gastar 3 vezes mais, tá?
fazendo desse jeito, do jeito que você quer, não tem como, né? Assim, é uma questão de produção, de demanda. Então, o curso está indo para o ar essa semana. A gente está em maio, né? Era para ser em fevereiro, março, 2 meses depois, assim, mas vai para o ar de uma maneira diferente. Então, assim, na verdade, a gente pega outros clientes, né? Clientes que estão dispostos a pagar, só que não tem grana para pagar um valor astronômico, porque tem um prazo mais flexível e a gente tem uma proximidade muito grande. Então o cara pode ir lá qualquer dia, sentar e passar o dia com a gente trabalhando, melhorar o direcionamento do trabalho, do projeto. Então o que não dá para a gente fazer é querer ter essa postura com clientes como a Coca-Cola, né? Você não vai atender a Coca-Cola desse jeito. A produção, a demanda, a coisa, se você vai fazer uma peça de um cartaz para qualquer uma coisa, né? Aí, tudo bem, mas entrar numa produção de comunicação, bater de frente com a agência nessa nossa proposta, não é. A gente nem tem essa proposta, né? A gente quer mesmo ter uma liberdade maior e buscar micro e pequenas empresas que não vão contratar o sobrinho para fazer o site, porque sabe que não vai ter aquele resultado que espera, só que está disposto a pagar uma grana justa, num prazo legal, e ter um resultado bacana para o negócio dela. E empreender, assim, a gente levou muito tempo para chegar nesse espaço, né? Foram alguns anos fazendo projetos juntos, faz negócio aqui, aí junta uma equipe para fazer um negócio lá e tal. E aí, quando deu um problema com a faculdade que a gente dava aula, a gente acabou saindo e falou, bom, então agora é o momento de juntar todo mundo. E empreender, assim, eu acho que tem que fazer, né? O empreender, na verdade, é o fazer. Você pode empreender de casa, você pode empreender de um escritório, você pode empreender indo para a praia desenhar no banco da praça. Se você tiver com um objetivo como projeto. Assim, eu vejo muito o design como solução de projetos, né? Então você tem que ter um problema, tem que saber a solução que você vai buscar e adequar essa solução para viabilizar o seu processo, porque não adianta você querer fazer um negócio sem ter verba, grana, prazo, pessoas envolvidas. Então, quantificar o projeto e dimensionar, na verdade, o projeto é importante. E ser honesto, né? Não adianta você prometer um negócio para a semana que vem se você sabe que não vai dar conta de fazer para a semana que vem. Então, acho que essa honestidade é muito importante. Porque se você falar que vai fazer para a semana que vem, você vai ter que parar à noite, você vai ter que ficar sem comer, você vai ter que deixar sua família de lado, deixar a namorada lá esperando. Assim, aí começa a virar um caos e o seu trabalho vira um problema. Quando você fala, olha, não dá para a semana que vem, não dá, eu consigo daqui a 3 semanas. O cara tem a liberdade de escolher o que fazer com você ou não. Então, eu acho que isso é importante quando a gente está produzindo, assim, saber isso. Eu só consegui fazer depois de 10 anos de formado, de trabalho e tudo mais, porque você saber quanto tempo você leva, a qualidade do seu trabalho entregue, o tempo que você vai, as ferramentas que você tem. Então, ter essa noção de todo o processo é experiência. Eu acho muito difícil, a não ser que vocês sejam muito certeiros, sair da faculdade e empreender direto. Acho que a experiência, ela ajuda a gente a tomar melhores decisões, né? Então, eu aconselharia a fazer. Faz freela e aí começa a entender como é que é o seu processo de trabalho. A gente, por exemplo, tem um escritório ponto da Adobe, a gente paga todos os softwares lá porque a gente precisa do software para trabalhar. Você vai fazer em casa, de repente você não tem condições de bancar uma assinatura da Adobe. Você vai deixar de fazer? Não, você tem que fazer. Você vai arrumar maneiras de conseguir produzir. Tem os computadores da faculdade, tem os genéricos, tem não sei o que. Então, sim, tem que fazer. O que não pode é ter uma ideia legal e achar que, como eu não tenho condições, eu vou deixar sair de lado. Não, pega essa ideia e leva adiante, faz uma coisa menor, dimensiona isso, faz um pedacinho dela, vê como é que esse pedacinho se comporta. Vai construindo o seu nome. Então, acho que tem que fazer, né? Acho que a única dica que eu dou é não fiquem parados, durmam, mas durmam só o suficiente, não precisa gastar muito tempo dormindo, né? Porque dá pra gente gastar o tempo de jeito melhor, mas assim, façam, fazer uma boa maneira de começar a mostrar o trabalho e ver o resultado. E o espaço é realmente a contramão, assim. Quem quiser estar lá e ver um dia, é de verdade, tá, gente? Se forem lá, vocês vão ver que o negócio funciona mesmo e dá certo.
Faz, vai ser legal, vai ser ótimo, assim, tem muita coisa acontecendo. Lá todo dia tem alguma coisa acontecendo, então isso é divertido pra mim. Bom, palmas para os três.